Hoje eu tô aqui para falar de um romance espetacular, sério que me deixou sem palavras quando eu terminei de ler, que é O Homem Duplicado, de José Saramago. O José Saramago é um escritor, poeta, dramaturgo português que nasceu em 1922, infelizmente já faleceu, e é o primeiro autor de língua portuguesa a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. E isso é muito legal, e é uma das coisas que eu mais gosto, justamente por poder ler o José Saramago no seu original, nessa forma tão brilhante. Se eu não fosse brasileiro, ou se eu não tivesse sido em Portugal, na Angola, eu não teria a oportunidade de ler Saramago, tendo conhecimento do português como minha língua materna. Antes de falar sobre o livro em si, sobre a história do livro, é legal a gente tecer um pouquinho dos comentários sobre a forma como José Saramago escreve, porque ele tem um jeito todo especial de estruturar o seu texto e de contar a sua história. Primeiramente, o José Saramago, ele criou uma forma que, segundo ele, desenvolve melhor o fluxo da sua leitura. Ele não fica pulando parágrafos o tempo inteiro e também na hora dos diálogos ele não usa travessões. Ele liga todos os diálogos e todas as falas, fazendo distinções apenas pela vírgula. Mas você vai ficar confuso, você não vai conseguir falar quem está falando. Não tem isso, porque depois da vírgula, ele coloca uma letra maiúscula para distinguir o início de que outra pessoa está falando. E, sinceramente, você pode até estranhar no começo, mas depois a leitura fica extremamente fluida. O diálogo flui de uma maneira melhor. Então, você tem, na verdade, blocos de texto que podem assustar a leitores de primeira viagem, mas que, sinceramente, deixa a leitura prazerosa, porque o enredo aqui é extremamente prazeroso. A gente vai acompanhar então a saga de um professor de história com um nome estranho, chamado Tertuliano Máximo Afonso. O Tertuliano Máximo Afonso, ele não está passando por um momento muito legal, ele está se sentindo abatido, está com problemas amorosos de relacionamento. E ele conversa isso com o seu colega de escola, o professor de matemática, e ele vai indicar um filme para ele, que é Quem Porfia Mata Caça. E o professor de matemática fala que é um livro legal, ele não sabe por que ele está indicando aquele filme para ele, mas ele indica. Aí ele vai na locadora de filmes, aluga a fita cassete e vai para casa assistir. Só que algo muito estranho acontece, porque ele descobre nesse filme alguém que é literalmente a cópia dele. Sério, ele vê nesse cara a cópia perfeita. E é sério, imagina você assistindo um filme e descobrindo que tem alguém igualzinho a você. Não é essas sósias que a gente vê, não, mas é alguém literalmente igual. Inclusive a voz e tudo mais. Então, qual que é a primeira reação dele? É claro que ele fica muito espantado, ele não consegue nem dormir direito, mas a reação dele é ir atrás de outros filmes daquela mesma editora, daquela mesma produtora cinematográfica. É claro que a gente está passando num ambiente onde não tinha internet, e hoje isso seria facilmente resolvível, seria só você entrar no IMDb, ver a lista de atores com as fotinhas lá e descobrir quem seria aquele cara. Mas então ele vai fazer uma busca insana, alugando uma série de filmes, e vendo ele mesmo representado como hoteleiro, como carregador de malas e tudo mais. Quando ele se vê, a presença desse duplo incomoda-o bastante. E é interessante perceber as alterações que isso provoca, tanto psicologicamente como fisicamente no Tertuliano Máximo Afonso. A presença de um duplo gera bastante conflito e muitos questionamentos. Será que ele nasceu na mesma época que eu nasci? Será que quando ele morreu eu vou morrer? Será que tudo que ele está passando e sofrendo eu também vou passar e sofrer? São questionamentos similares a esses que passam pela cabeça do Tertuliano. Essa questão do duplo já foi lidada por diversos autores famosos na literatura, inclusive por Dostoiévski, no livro O Duplo. É uma questão bastante interessante porque leva a questionamentos bastante legais. Mas o legal do livro do Saramago é porque ele não fica simplesmente no enredo. Apesar da estrutura ser também legal e contribuir para a originalidade do livro, a maneira como José Saramago conta a história deixa o livro ser inadaptável.
justamente porque ele carrega algo a mais, que só através da literatura você consegue decifrar aqueles aspectos e consegue ter aquela sensação. E eu não estou mentindo, por causa do narrador em si. É um narrador que tem personalidade, é um narrador que é um personagem forte, porque ele conta a história, mas ele também dialoga sobre o livro. Ele mesmo sabe que ele está dentro de um livro, que ele está contando um livro. E isso faz toda a diferença. Ele tem liberdade para contar a história, tanto é que quando ele vai contar a história, ele sempre brinca e é muito irônico, criando situações que poderiam ter acontecido, para só depois contar as verdadeiras situações que aconteceram. E isso é algo que cria uma originalidade incrível para o romance. Outra coisa interessante também são os diálogos do Tertuliano Máximo Afonso com o senso comum, diálogos literais. A todo momento o senso comum vem bater aqui na cachola dele e eles têm diálogos muito interessantes, diálogos que te mostram uma alternativa que você ainda não tinha visualizado na história. São essas características que tornam o romance, a história do José Saramago única. E eu fico chateado quando as pessoas acham que um livro, um romance, uma obra em si é só um enredo. Dizer o que acontece com Tertuliano Máximo Afonso, ou quais são as nuances da sua história, não é mostrar a grandiosidade desse livro. Tem muito mais. A maneira como ele é contada, a maneira como ele é estruturada, os diálogos, quem o conta, tudo isso torna o romance de uma forma especial e diferente. Então não é só um enredo. Por isso que a gente tem problema com adaptações. Seja uma adaptação para uma novela gráfica, seja uma adaptação para o cinema ou para outro tipo de mídia. Sabe por quê? Porque a gente adapta o enredo, mas esquece as outras características. E mesmo o enredo, às vezes, a gente adapta mal e não convertem essas outras características para o outro tipo de mídia. E às vezes a pessoa ela assiste uma adaptação de um livro e fala, para que eu vou ler o livro? Por que não? Porque é outra linguagem, porque é totalmente diferente, porque você vai se debruçar e vai ter outra experiência. Um filme você assiste 1h30. Um livro do José Saramago demanda muito mais tempo e eu tenho absoluta certeza para você que é muito mais imersivo. Demanda uma dedicação maior, mas também o resultado é muito mais satisfatório. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho um sério problema com a adaptação cinematográfica do Homem Duplicado, do Denis Villeneuve, não sei se assim pronuncia o nome dele. Gosto dos outros filmes dele, principalmente Os Suspeitos, que é um filme simplesmente sensacional. Mas o que o roteirista desse filme faz, simplesmente para mim, é ultraje ao Saramago. Por quê? Quais são os meus pensamentos acerca da obra? Quando o roteirista, que é o cara que é o responsável pela adaptação do livro, e a única pessoa que eu estou culpando é ele, vai tratar disso, ele está criando uma história que tem características da obra do Saramago, mas que não é a obra do Saramago. Se você prestar atenção, lá não fala que é baseado. A palavra que eles usam é inspirado na obra O Homem Duplicado do José Saramago. Por quê? Você tem os mesmos personagens, você tem um professor de história, não se chama Tertuliano Máximo Afonso, você tem a cópia do professor de história, você tem características da obra do Saramago, mas são coisas completamente distintas. Gosto do filme em si, tirando a parte da adaptação. É um filme bem dirigido, é um filme bem estruturado, é um filme que te faz pensar. Mas não veja ele como uma adaptação da obra do Saramago. E se você vê o filme, vá ler o livro pensando outras coisas, porque não é nada daquilo ali. O romance tem passagens excepcionais, tanto é que eu coloquei diversas marcações durante a leitura, porque você não quero esquecer isso, e com certeza esse é um romance do Saramago que eu quero reler no futuro, assim como um ensaio sobre a cegueira. E cada vez que eu leio Saramago, eu fico impressionado sobre a maneira cativante, sobre a maneira tão peculiar e original que ele consegue criar as suas histórias. Então é isso, é um romance sensacional que eu indico bastante. Espero que vocês gostem. Se você já leu esse livro do Saramago ou outros livros, deixe nos comentários se você também já viu o filme, o que você achou. Também vamos conversar aí nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Obrigado e até mais.